Meus amigos, volante Hércules não é mais jogador do Fortaleza. O Fortaleza anunciou, junto com o Fluminense, que entraram num acordo de 29 milhões por 70% do passe do volante. Alguns gostaram, outros não gostaram, mas vamos tentar aqui pensar e ver se foi um bom, um péssimo, um ruim ou um ótimo negócio para o Fortaleza. Vem com a gente que esse vídeo é extraordinário, meus amigos. Vem. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Me chamo Danilo Everton e você aqui tá aqui, ó. Chegue por aqui porque você que é torcedor do Fluminense, você que é torcedor do Fortaleza, você que tá aí olhando o mercado, vem com a gente que a gente vai tentar explicar um pouquinho dessa história da venda do Hércules para o Fluminense. Já para deixar o like, se inscrever no canal, fazer a boa para nós, porque esse é um tema muito esperado, porque todo mundo estava querendo saber quando, onde, por quê Hércules, quando vai sair do Fortaleza pela grande temporada que ele fez em 2024. Para mim, um dos melhores volantes da temporada no Brasil, atuando no Brasil, e agora tem outro destino, vai vestir a camisa de outro tricolor, agora o tricolor das Laranjeiras do Fluminense. Uma primeira impressão minha que me preocupa é as questões do o Hércules escolher o Fluminense, porque ele tinha várias propostas, essa é uma realidade. E a primeira é por que o Fluminense? Agora, com essa pergunta, eu também acho que eu tenho algumas respostas. O Fluminense era, em 2023, o atual campeão, né, da Copa Libertadores. O Fluminense vai disputar o Mundial de Clubes em junho, lá nos Estados Unidos, o primeiro Mundial de Clubes. Então, é uma vitrine gigantesca para ele que tenta galgar aí a Europa. Por exemplo, o Fluminense também tem um mercado muito interessante, né? O mercado do Fluminense é muito interessante. O Fluminense vende realmente direto para a Europa. E eu não duvido muito que se o Hércules jogar muito bem aí os primeiros meses no Fluminense, ele vai logo ser chamado para a seleção, porque sim, o CEP importa muito para a CBF. E aqui no Fortaleza ele nunca queria ser convocado. Mas vamos para a nota que o Fortaleza soltou no seu site oficial e a gente vai ler junto essa nota. Bora. Hércules, acordo de transferência. Acordo de transferência. O Fortaleza Esporte Clube informa que realizou um acordo de transferências do volante Hércules para o Fluminense Futebol Clube. O Leão do Pici vendeu 70% dos direitos econômicos do atleta por 29 milhões, concretizando a maior venda da história do Fortaleza e do futebol cearense, superando a do atacante Moisés para o futebol mexicano na temporada passada. Hércules foi adquirido pelo Fortaleza por 250 mil reais na temporada de 2022. Ele se valorizou quantos milhões? Mais de 1000%. Após realização dos exames médicos, o atleta se reapresentará no Clube Carioca para a temporada de 2025. Está aí a nota oficial do Fortaleza. Vamos até os números. 70% dos direitos econômicos do Hércules por 29 milhões de reais. O que é que eu posso dizer sobre isso? 29 milhões é um preço muito bom por um volante. Certo, o Hércules é um jovem, o Hércules tem grande potencial, deveria ter vendido para a Europa. Mas cadê o time da europeu que queria pagar? Porque uma coisa que pouca gente entende, ou algumas pessoas entendem, mas elas não querem entender, é que há um valor específico para o mercado do exterior e há um valor específico para o mercado interno, o mercado brasileiro. Eu, pelos valores, por ser um volante, eu acho que pelo investimento feito pelo Fortaleza, esse é um absurdo bom valor. É um valor muito bom em relação a isso que eu estou falando, ser um volante, estar aqui no Nordeste e também ser um jogador aí que tem seus 24, 25 anos, que tem muito a ter ainda de vida aí de futebol, de jogar bem, de fazer grandes coisas ainda no futebol. Só para vocês terem ideia, o Ederson, que era jogador aqui, que o Corinthians pegou e vendeu para lá para futebol italiano, ele saiu pelo valor de 39 milhões de reais. Então, o Hércules foi muito bem vendido para o mercado interno, porque 29 milhões só fica diferente de 10 milhões do que o Ederson foi vendido para o mercado italiano. Então,
por valores, amigos, eu não posso dizer que foi uma venda ruim. Foi uma venda na qual a gente achava que, pelas especulações de 10 milhões de euros e etc., 70 milhões de reais para o mercado exterior, seria uma venda maior, mas os valores eles estão bem compatíveis com o mercado. A gente estava falando um dia desse, reclamando ou achando ruim que o Pita queria ser vendido por 38. Acabou sendo vendido um atacante com a mesma idade do Hércules, de 25 anos, indo para o Red Bull Bragantino. Tudo que se especula é que ele foi vendido por os mesmos 29 milhões de um volante. E o mais importante é isso, segundo passo do que foi falado, 70% dos direitos foram vendidos apenas. A gente não sabe muito bem quanto é que o Fortaleza tinha, mas eu imagino que o Fortaleza tinha mais de 60% do Hércules, porque a primeira compra foi 70%, depois ele fez um acordo com o Tiradentes, com o Atlético do Ari, né? E o Atlético Cearense, e eles resolveram o imbróglio, o Fortaleza adquiriu mais um percentual naquele imbróglio que o Fortaleza pagou por esse percentual para esses times. Tanto que esse acordo foi costurado na época, foi tão bem costurado que, se eu não me engano, ia ficar um com 10, outro com 15, era uma coisa assim, acho que o Fortaleza ia ter 65% a 70% do atleta. Então, o que acontece? O que a gente não sabe, e a gente vai especular nesse vídeo, está especulando nesse vídeo, o Fortaleza vendeu 70% do Hércules inteiro. Quanto foi do Atlético Cearense? Talvez tudo. Do Tiradentes? Talvez tudo também. E o Fortaleza ficou com um percentual. O fato é, dos 100% do Hércules, o Fortaleza vendeu por 29 milhões e 70. 30% ainda está em aberto para saber se os 30% é só do Fortaleza ou tem um percentualzinho do Atlético Cearense e tem um percentualzinho do Tiradentes, que eram os detentores dos seus direitos. Então, vamos imaginar no mundo em que o Fortaleza fica com 30% do Hércules. Meu irmão, esse rapaz vai se valorizar de uma maneira tão grande no Super Mundial, se ele jogar bem, se ele for titular, se ele começar a fazer gols, o Hércules vai se valorizar de uma maneira impressionante. E o Fortaleza vai conseguir ainda, talvez, dobrar esse valor que ele tem, que ele já vai receber do Fluminense, eu não sei como vai receber e tal, a gente não pode especular isso, mas enfim, Fortaleza ainda vai receber esse valor, um valor ainda maior, né? Pelos 20 a mais pelos 29 milhões. Então, por tudo que a gente falou aqui, na minha concepção, na minha opinião, foi um baita do negócio, tá? 29 milhões por 70%, e aí, se o Fortaleza realmente ficou com mais 30%, a gente imagina aí que metade disso, metade desses 29 milhões, em torno de 14, 13, 12 milhões ainda tem se o Hércules for vendido, por exemplo, por esse valor no futuro do Fluminense. O Hércules tem um mercado, tá? E eu acho que no Fluminense ele vai ter uma vitrine muito maior. É a mesma coisa que a gente tem uma bodeguinha e a gente tem um produto nosso. A gente faz ali um bolo de pote, a gente faz um bolo ali de laranja. E a gente vem na nossa bodeguinha lá por tanto. E aí a gente pega o supermercado passa, come um pedaço desse bolo, gostou, quero vender no meu supermercado. E ele bota um valor a mais, a gente vai ganhando dinheiro a mais. Então, eu acho que basicamente essa venda, e aí eu repito, o Pita especula-se que foi vendido por 29 milhões para o Red Bull Bragantino. Ele é um atacante de seleção paraguaia, que tem a mesma idade do Hércules, 25 anos, e o Fortaleza fez um negócio de 29 milhões por um volante, que não é atacante, pelo volante, e que ainda tem 30%. Se é 30% do Fortaleza, se tem 5, 10% do Tiradentes, 5, 10% do Atlético, eu não sei se é que o Fortaleza ficou com percentual para o futuro. Duas coisas apenas, assim, o negócio foi muito bom. E aí tem muita gente reclamando, por que o Fluminense? Cara, o Hércules deve ter escolhido o Fluminense. Fato, o Hércules deve ter visto que lá ele teria uma visibilidade diferente. Eu acho que ele tem também, tá? Eu acho que o Fluminense tem uma vitrine muito boa, principalmente no Mundial do meio do ano. É um time que vai jogar esse Mundial e que eu acho que o Hércules vai se encaixar aí muito bem. O ruim lá que é o Mano Menezes, né? Um treinador meio letreca, meio ruim, né? Mas enfim, vamos torcer que o Hércules vá muito bem, porque tem dinheiro do Fortaleza nas costas do menino Hércules ainda. Então, resumindo, para mim, bom percentual de venda, deixou um bom percentual também aqui no Fortaleza.
vai receber 29 milhões e mais o Hércules tem muita vitrine no Fluminense, porque o Fluminense é um ótimo vendedor para a Europa, para fora do para MLS, para fora do país. Pô, o Fluminense é o time que mais um dos times que mais vende jogadores jovens para a Europa. Tá aí, o André acabou de sair por um monte de dinheiro. Talvez esse valor de 29 milhões seja até menor, de 70% seja até menor do que aquilo que o Fluminense possa conseguir numa futura venda do Hércules daqui a 1 ou 2 anos. Então, assim, eu não posso dizer que foi um mau negócio, sabe? E o Fortaleza precisa vender. Esse é um fato. Fortaleza precisa vender. Não é o all-in, o Fortaleza vai vender o Hércules. Era o Hércules que era o all-in do Fortaleza. Ele tinha que fazer o melhor possível. E eu acho que foi feito um bom possível aí. Eu acho que foi ótimo esses valores, esse percentual que fica no Fortaleza. Eu espero que o Fortaleza depois anuncie ali se os 30% é só dele, se tem um percentual do Tiradentes ou do Atlético Cearense. De fato, a gente fica na expectativa, mas sim, você pode cravar que o Fortaleza terá percentual acima do Hércules, em cima do Hércules, para uma futura venda quando ele sair do Fluminense, se ele sair do Fluminense, tá bom? Então, tudo isso, para mim, é ponto positivo, viu, galera? Ponto positivo. Valor, percentual deixado, vitrine, vai jogar um Super Mundial e vai para um time que vende muito bem os seus ativos para a Europa. Fechei a casinha, agora eu vou para o outro lado. É o Fluminense. Vai receber como? Qual garantias o Fortaleza recebeu do Fluminense que vai ter esse atleta, que vai receber esse dinheiro? Fortaleza vai divulgar quantas, se vai ser em parcelas, se vai ser total, se já recebeu o Pix, se já caiu na conta do Fortaleza, isso a gente vai ter que saber. E um outro lado ruim da moeda, além de ser o Fluminense, né, que costuma ser mal pagador aí, o outro lado ruim da moeda. Agora, todo o foco será em buscar um substituto. Vamos dizer que pode ser que o Paul Fernandes já tenha sido esse olhar de substituição ao Hércules em relação a quando ele fosse sair, porque já sabia que ele ia sair, é uma pergunta que a gente tem que responder de outra forma, que vai ter que ter uma resposta. Será que vem um outro volante com a característica do box to box, como o Hércules F, que ainda chega, pisa muito na área, que faz seus gols, tem um chute bom de fora da área? É outra pergunta que a gente vai ter que ver nessa janela do Fortaleza. Então, pontos positivos para mim: valor, percentual, vai para um time que tem muita vitrine e que esses 10, 15, 20, 30% que seja que fique no Fortaleza pode se transformar ainda mais em 30 milhões, 40 milhões no futuro, pode acontecer. E também o outro lado da moeda é que o Fluminense, não sei como é que vai ser o pagamento disso, se o Fortaleza já recebeu esse dinheiro, ou se vai receber metade agora, metade depois, ou 80% agora. Isso a gente não sabe se o clube não divulgar. E é isso. E a substituição que vai ter que vir para esse atleta. Meus amigos, eu fico muito feliz pelo Hércules, sabe? Porque eu sei que, embora o Fortaleza esteja nessa vitrine, tivesse tudo, o CEP é muito cruel, galera. O Hércules já deveria estar na seleção faz uns 2 anos. Pelo que o Hércules tem jogado no Fortaleza, o volante, do jeito que ele é, o jeito que ele sabe fazer as coisas, ele já era para estar jogando seleção. Se ele tivesse na seleção, ele já tinha visibilidade para a Europa. Tudo isso já poderia ter acontecido. Infelizmente, é o Fortaleza e o Fortaleza fica no Nordeste. E a CBF tem disso. Tem. Seus não vai deixar. Eu digo para você: se o Hércules jogar 2, 3, 5 jogos bem no Campeonato Carioca, em março, na primeira data FIFA, o Dorival chama ele para a seleção. Mas ele não como jogador do Fortaleza, vai ser como jogador do Fluminense. O sistema é cruel, galera. É isso que eu falo para você. Então, eu até entendo que o porquê que o Hércules tem essa decisão de ir para o time carioca, porque a gente já sempre fala, né, que o Fluminense é assim, acomunadinho com a CBF, e mais tem uma visibilidade muito boa. E eu acho que o Hércules, eu torço muito por que o Hércules possa fazer. Pensa que o Fortaleza comprou ele por R$250 mil. Ele jogou bem, se contundiu, uma LCA, passou um ano quebrado, voltou em 2024 como se nada tivesse acontecido, e agora ele deixa o Fortaleza. E eu só desejo que o Hércules seja muito feliz na sua nova carreira aí no Fluminense.
que ele esteja feliz com todos os outros times, né? Menos com a gente. Mas ele merece. É um batalhador, é um menino humilde, um menino que vem lá do Piauí, que tentou ali a vida no futebol, que foi para o Atlético Cearense, jogou no Tiradentes, foi para o Fortaleza. O Vojvoda deu uma grande boa oportunidade para ele. Ele agarrou com unhas e dentes, se tornou um dos melhores jogadores do Fortaleza nessas temporadas. E mais que isso, uma peça fundamental para que o Vojvoda pudesse escalar o seu meio de campo. Jogava com 4, jogava com 3, jogava com 2. O Hércules já foi primeiro volante, já foi segundo volante, já foi homem de meio, já foi mais para a direita, já foi mais para a esquerda. Um polivalente, um cara que tem muita qualidade. E eu torço muito por esse garoto, porque só ele sabe, e a família, o quanto ele já sofreu na vida nessa história de futebol. Então, Hércules, voe, meu garoto. Voe, porque você merece demais tudo que pode acontecer na sua vida ainda. Infelizmente, o Fortaleza é do Nordeste e ele não daria essa visibilidade, essa vitrine toda. Eu sei que você pesou isso também. Ah, mas o Fluminense não vai jogar uma Libertadores, mas ele vai jogar o Sul-Americano e vai jogar o Super Mundial. Esse Super Mundial vai ser assim algo que vai mudar um pouco da história do futebol, assim, porque é o primeiro grande mundial de clubes com todo mundo, de todos os países, todas as confederações. O Hércules entende e o staff dele também entende que isso seria bom para ele. É o que eu digo. Respeito a sua decisão. Queria que você ficasse aqui mais 1, 2, 3 anos, queria, mas eu respeito porque eu sei, e eu não sei, né? Só você sabe o que você passou e qual o sentimento que você pode chegar. E se não der certo lá, Hércules, 30% é nosso, volta para Fortaleza, que a gente recebe de braços abertos. Para o torcedor, agora fica aquela. Calma, respirem. Vamos ver o que vai acontecer agora, daqui para frente. Se vem uma contratação nova, se era o Paul Fernandes que já vinha, como que se o Fortaleza vai divulgar, se os 30% é só dele. Gente, o negócio foi bem feito. Foi bem feito. Valores, deixado um bom percentual, até um ótimo. Eu não imaginava 30% de percentual. Se isso tudo for do Fortaleza, é um baita do negócio. Pelo que o Fluminense é no mercado de venda para a Europa, para fora do país. Ele vende muito bem seus atletas. Muito bem mesmo. E o Hércules pode ser esse cara vendido e o Fortaleza vai receber mais dinheiro ainda por ele. Repito, o Ederson saiu do Corinthians, foi para a Atalanta. Transferência internacional, não foi para a Atalanta não, foi para aquele outro time vermelho lá. Salernitana. 39 milhões. A gente está vendendo para o mercado interno por menos 10 milhões do que ia para a Europa. Se você achar ruim, achar pouco, achar bom, sei lá. Eu sei que é o mercado e esse é o mercado. Lembre-se, tem atacante sendo vendido por 29 milhões de seleção, seja Paraguai, seja Venezuela, sei lá, foi o Pita. E o Hércules vai com o mesmo valor e nem é 100%. É 70% dele. Beleza? É isso. Já fizemos uma live, agora fizemos esse vídeo emergencial, porque é algo que é uma notícia de 3 anos, né? Quanto que o Hércules vai sair, por quanto ele vai sair, para onde ele vai sair. Agora, seguir a nossa vida e o Hércules segue a dele, que ele tenha muito sucesso, e é isso que a gente deseja. Valeu? Grande abraço. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, porque hoje é sábado, negado. Bora! Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão.